Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos fazer um react deste vídeo aqui, o que é melhor para hipertrofia de Jordan Vieira. Peguei essa ideia no canal do Samuel, eu vi lá o vídeo dele e pensei, pô, o vídeo tá dando bem, vou postar um aqui também, então bora dar play. Jolantina Parada, mais um dia. Bom, bem-vindo ao meu quarto do tênis. Você gosta de tênis? Curtiu o cenário? Comenta aqui embaixo pra mim. Se você também é um sneakerhead aí, louco, que adora gastar o seu dinheiro com tênis. Vocês viram que lançou um filme dos sneakers, cara? E sneakers, no caso, literalmente o tênis, não faz sentido nenhum. O nome do filme é Sneaks, de pisante novo. Nossa, eu vi esse filme, eu só vi a capa dele e dei muita risada, cara. E botar na estante que nem eu. Mas eu não vim falar de tênis não, viu? Vim falar de treino. Vim falar de hipertrofia. Um negócio bem bacana. Mas eu não vou falar. Eu quero debater com vocês uma coisa que, Então bora fazer um debate nesse vídeo aqui, Jordan. na verdade, é um vídeo, né? Porque eu sempre estou em casa. Na verdade, quando estou em casa, eu estou não só vendo o vídeo do Brent, do Johnny, do Rony e do Dória, não sei o quê. Não, eu também estou dando uma estudada. Estou pesquisando coisas daqueles que eu acredito que estão passando algo bacana, legal, dentro daquilo que eu tenho afinidade de estudar e de assemelhar. E existe um professor, deixa eu colar o nome dele aqui, que eu vejo muito mais os vídeos e nem sei o nome, cara, para falar a verdade. É o Fábio, vamos ver aqui, Fábio Sestini, se eu não me engano, deve ser isso, Sestini. Ele é um professor de fisiologia do exercício, um cara top, eu já sigo ele há bastante tempo, mas pelo canal dele, que é o canal Viajando pela Fisiologia, e Não conheci esse canal, depois eu vou dar uma olhada. eu quero fazer um react de um vídeo, até que eu Pô, vai ser um react do react, cara. Agora eu tô aqui, né? quero dividir com vocês por quê? Porque eu sei que talvez você que está assistindo, que é só um praticante de atividade física, fica naquela assim, na dúvida. Como é que acontece isso? O que é melhor para hipertrofia? É a repetição, é o peso, é o volume? Como é que fica isso? Então esse vídeo ele fala um pouquinho sobre isso e ele tem uma didática muito tranquila, muito fácil de entender. Cara, antes de fazer isso, vamos. Primeiro, minha opinião, tá? É que repetições e carga não importam. O que importa é a proximidade da falha. Quanto mais próximo da falha você estiver, mais hipertrofia você vai ter. De 5 a 30 repetições, ok? Porém, quanto mais baixas as repetições, tende a ser um pouquinho melhor. Mas não é lá, tipo, uma grande mudança. O que importa é você colocar um range de repetições que você consiga chegar de maneira mais confortável à proximidade da falha, tá? Às vezes algum exercício você vai ter mais facilidade em chegar à falha com 12, a outro você vai ter com 6, agachamento, pô, eu prefiro muito mais chegar na falha com 6 do que com 12. Outros exercícios você vai ter mais facilidade de chegar na falha por volta de 20, talvez, depende de você. Então, o que importa mais é a proximidade da falha e a carga em si, o número de repetições é meio tanto faz, tá? Mas você tem que estar progredindo de alguma forma, isso é importante. Você tem que estar evoluindo o peso, evoluindo as repetições sempre para ver se está tendo adaptações, né? A progressão de carga é muito mais uma maneira de você ver se está funcionando do que você realmente, o jeito que funciona, entende? É mais um check, um jeito de checar a sua progressão, digamos assim. De físico, inclusive, tá? Porque você tá movendo mais carga, tende a ter mais miofibrila dentro da fibra, sabe? Tende a ter mais fibra dentro do seu músculo, digamos assim. E eu quero que você entenda. Eu quero compartilhar isso com vocês. Claro que existem outros doutores em fisiologia do exercício, vários mestres por aí. Então, eu tenho uma afinidade que eu gosto da linguagem, eu curto a dinâmica, a didática dele. Mas tem um monte. Tem algum da sua preferência? Comenta e bota aqui. Cara, eu gosto muito do Brad Schoenfeld, que é o mais famoso, né? E gosto também muito do Chris Bursley, tá? Não concordo com tudo com ele, nem com o não é Dick Paul, cara, como que é? Paul Carter. Mas eu gosto muito deles, tá? Tem alguns pontos de discordância, mas no geral eu acho eles muito bons. Cara, que tô com uma coceira, começa a gravar, fico me coçando todo, cara. Pra gente fazer, de repente, um outro react legal. Porque eu quero trazer isso e junto fazer algumas comparações, tá? Mas vamos parar por aqui e vamos pro vídeo, beleza? Bora. Se liga só. Aqui na lousa eu tenho 3 modelos de treino na musculação. O modelo A, 3 séries, 10 repetições com 40 quilos. O modelo B, 3 séries com 15 repetições com 35 quilos. E o modelo C,
3 séries, 20 repetições com 30 quilos. A pergunta é a seguinte: qual desses 3 modelos é melhor para ganhar massa muscular? Se liga só. Na sua cabeça, o que que vem logo rápido? 3 de 10, 3 de 15, 3 de 20. Pô, 3 de 10 deve ser para crescer, 3 de 15 deve ser crescer, secando, e 3 de 20 deve ser definir, não é? Quem é Não. leigo assim, Quem é leigo provavelmente sim, tá? Mas isso é uma grande bobagem, ok? Já deixando isso claro. totalmente, quando coloca só o número na cabeça, pensa logo assim, não é verdade? Vamos continuar. Eu sou o professor Fábio Siskino do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Eu gosto dessa estética de YouTube mais antiga, assim. Todo respeito, né? Mas é meio datado, assim, mas eu gosto, eu acho muito legal. Pena que hoje em dia não funciona. Nossa, meu cabelo tá muito engraçado. Hoje em dia não funciona mais, né? Mas eu acho muito legal essa estética. Meio assim, 2010, né? 2010 não, 2015, vai, 2015, acho. Nossa, eu gostava pra caralho. Aquelas intro de Minecraft, não sei se vocês lembram, bem das antigas, viu? Que o pessoal, ou de jogo em geral, explodia na tela e ficava rodando assim, nossa, com dubstep de fundo. Eu achava muito engraçado, cara. Gosto bastante dessa estética. Galerinha, olha que interessante. As pessoas sempre querem encontrar um modelo mágico de treino na musculação para fazer um mecanismo de hipertrofia muito mais acelerado, muito mais rápido. E eu vou dizer com você, sem sombra de dúvidas de errar, não existe um modelo mágico, um modelo fodástico que vai fazer você hipertrofiar horrores. Por quê? Pegou a visão já? Primeira coisa, não tem a pílula mágica. Primeiro você tem que entender o conceito de hipertrofia e todas elas, para aí sim você ver como vai distribuir isso e fazer a montagem de um treinamento ou receber. Então, tipo, não, aquele treino é o... Aí vamos lá, vamos para pessoas. Por isso que eu falo, eu gosto de estudar também pessoas. O treino do Dorian é o melhor, Dorian 8. Heavy Dutch. Não é o do Dorian. É o do Ronnie Coleman, que foi base no Joe Wader, né? Não. É o Jay... Cara, eu acho realmente que. Vamos lá. Não tem sistema mágico realmente, tá? Mas o que a gente busca é pequenas coisinhas que vão melhorando pouco a pouco e no final de vários anos vão fazer uma grande diferença. Isso é o que a gente busca na ciência, né, do treinamento. Porque todos vão dar resultado. Se você treinar que nem o Dorian, você vai ter resultado. Se você treinar que nem o Ronnie, você vai ter resultado. Se você treinar de tal e tal jeito, você vai ter resultado. Porém, a gente busca o mais ideal e que menos vai causar lesão, tá? Porém, além disso, o que importa é muito você querer fazer, você se esforçar nesse treinamento. Então, às vezes, é bacana você abrir brechas para outras coisas, sabe? Você não fazer só o que de fato o Ronnie Coleman fazia, ou fazer de fato o que a ciência fala. Às vezes, você dá uma modificada para você conseguir seguir aquele plano, seja mais benéfico do que você seguir aquele plano mal feito, entende? Isso é uma opinião que eu tenho, pelo menos, sobre treinamento. Cutler, que E se você quiser trabalhar com essa metodologia, entra na consultoria, tá? É adaptado para você, como eu falei aqui. é uma mistureba, mas é mais voltado pro Joe Wader. O que é o princípio Joe Wader? São princípios de treinamento, supersérie, drop set, conjugado, bisete, pirâmide. Isso tudo foi uma construção Joe Wader. Quando você está falando do Dorian, você está falando de Mike Mertzen, que é um treino mais duro ali, com volume um pouco mais reduzido, muita carga, volume de repetição baixa. Então, por isso que eu sempre digo, cada um está defendendo a sua tese. Por isso que eu falo, se sirva da melhor maneira possível. Entendeu? Porque tudo depende da sobrecarga de trabalho que esse músculo vai levar. Se esse músculo receber maior sobrecarga de trabalho, a sinalização para a síntese proteica e, consequentemente, hipertrofia muscular ao longo das semanas vai ser maior comparado àquele músculo que recebeu uma sobrecarga menor. Então, o que nós aprendemos até hoje? Nós aprendemos o seguinte: quando você faz uma série com mais carga, naturalmente você vai fazer menos repetições. Quando você faz uma série com menos carga, naturalmente você faz menos repetições.
Partindo dessa lógica, desde a década de 80, 90, se acreditava assim que a melhor zona de treinamento para hipertrofia era fazer séries por volta de 10, 12 repetições, enquanto que se eu fizesse séries para 15, 20 repetições, eu iria ter menos efeito hipertrófico e mais efeito na endurance muscular. E aí eu quero dizer o seguinte para você, durante muitos anos isso foi verdade, mas hoje a gente sabe que não é bem assim, porque olha como é interessante. O músculo vai receber uma sobrecarga mecânica desse exercício que você vai fazer, beleza? Preste atenção que ele vai falar de sobrecarga mecânica. Preste atenção nesse negócio. Esse ponto é muito importante para você entender o conceito que ele quer colocar aqui para vocês. Pra gente, né? Então olha que interessante. Se eu pensar só pela relação série e repetições, você vai dizer o seguinte, qual foi obrigatoriamente o músculo que recebeu maior sobrecarga mecânica? Se eu pensar em número de séries, nos 3 treinos foram 3 séries. Se eu pensar no número de repetições, no treino C foi maior repetição. Mas eu não posso olhar apenas o número de séries e repetições para determinar qual é a sobrecarga que o músculo esquelético recebe na musculação. Eu tenho que relacionar séries, repetições com a quilagem que você vai fazer dentro dessa série, dentro dessas repetições. Então, por exemplo, se a gente considerar aqui ó, o treino A, então são 3 séries, 10 movimentos com 40 quilos, beleza? Se a gente multiplicar o número de séries pelo número de repetições pela quilagem, vai dar nestas 3 séries aqui 1.200 quilos, ou seja, o músculo recebeu uma sobrecarga. Cara, isso que ele tá falando é volume load, tá? A gente sabe hoje em dia, a gente tem praticamente quase certeza que volume load não significa hipertrofia. Inclusive, tem vários artigos postados refutando isso hoje em dia já. Se ele for por essa tese, cara, realmente é um vídeo muito fraco, tá? Tem inclusive aqui, ó. Deixa eu censurar minha tela. Aqui. Tem um blog. Um blog não, né? Um Patreon. Deixa eu abrir aqui. Do Chris Burdsley. Que ele tem um tópico só mostrando vários artigos refutando isso, tá? Analisando estudos que queriam provar, mas às vezes não. Queriam, na verdade, analisar, né? E não conseguiram, tá? 2 volume load predict hypertrophy aqui. Aqui, ó. Deixa eu só carregar aqui que a internet não tá muito boa. Volume load não. Deixa eu traduzir pra vocês, porque traduzir simultaneamente sempre fica uma bosta. Sempre percebo isso, cara. Quando a pessoa vai traduzir, ela confunde as palavras. E o Google Tradutor está bom hoje em dia, né? Bom. Alguns comentários dizem que todas as repetições em um conjunto são igualmente estimulantes, independente da sua proximidade com a falha. E, portanto, que a carga de volume, ó, conjunto, aqui é séries, né? Repetições vezes peso, é o principal determinante do crescimento muscular. Podemos rejeitar esta proposta se pudermos mostrar que 1. A hipertrofia é alterada pela proximidade da falha, a proximidade à falha, quando a carga de volume é igualada. Ou que, o 2. A hipertrofia é alterada pela alteração do recrutamento de unidade motora, mesmo que a carga de volume não mude, ou mudanças na direção opostas. Ou que 3. A carga de volume pode ser alterada sem alterar a hipertrofia. Podemos mostrar todas essas 3 coisas, tá? E aqui tem a prova, tá? Aqui a hipertrofia alterada pela proximidade da falha, como eu falei. Aqui você pode dar uma olhada no artigo, se você entrar no FAQ, Frequently Asked Questions, do Chris Burdsley, você pode ver os artigos. Primeiro tem esse artigo aqui, a hipertrofia alterada pela proximidade da falha. Você pode entrar aqui e dar uma olhada, porque se eu for falar nesse vídeo vai ficar gigantesco, tá? Aqui são vários artigos que ele mostra. A hipertrofia alterada pela alteração do recrutamento de unidade motora quando a carga de volume não muda, ou muda na direção oposta, tá? A gente pode ver isso muito fácil quando a gente nota que exercícios unilaterais são superiores a exercícios que você faz com os bilaterais, no caso. Por exemplo, fazer uma rosca com um braço só vai ser mais efetivo para a hipertrofia do que fazer com os dois. A gente já sabe disso com toda certeza hoje em dia, praticamente. Tá? E cadê o 3? Aqui, ó. O volume pode ser alterado sem alterar a hipertrofia. Ele mostra aqui porque cargas mais baixas, etc., mostrar a hipertrofia. Você pode dar uma olhada aqui. Realmente não vou analisar os artigos porque isso vai levar muito tempo e não é o objetivo do vídeo, né? Mas se ele for usar essa abordagem no vídeo, a gente tem meio que uma certeza que ele tá errado, tá?
e bem errado quando a gente analisa a hipertrofia. Isso é uma ideia bem antiga, ele fala que antigamente a gente pensava isso, mas isso que ele está defendendo a gente pensava lá por 2015, 2010. Hoje em dia mudou. A hipertrofia é uma área que está avançando bem rápido até, graças a Deus, né? Tá tendo bastante estudo na área. De 1,2 toneladas. No treino B, se eu multiplicar 3 séries vezes 15 repetições vezes 35 quilos, vai dar aqui 1.575 quilos, portanto 1,5 toneladas. E no treino C, se eu multiplicar série pelo número de repetições pela... E isso que ele tá falando também incorre num problema sério, que é o quê? Para você multiplicar mais vezes, tipo, séries vezes repetições vezes quilos, né? Acaba que, digamos assim, quando você pega um número menor e aumenta, você vai ter um resultado muito mais exponencial. Por exemplo, vamos pegar ali 3 vezes 10 vezes 40. Qual o número que, se você aumentar um, vai aumentar mais o resultado? O 3. Porque o 3 vai ser, em vez de 3, vai ser 4. 4 vezes 10, 400. 400 vezes 40? Mas ele não fez vezes 40 aqui, fez? Não, 400 nada, eu falei errado. É 40. 40 vezes 40 vai dar 1.600. Então, vai ser muito mais exponencial. Então, o que aconteceria? Se você fizesse 4 vezes 20 vezes 30, você teria um valor gigantesco comparado com o que ele fez, ok? Deixa eu pegar. Costa a porta ali. Tá aqui no meu quarto, tá? Tá. Bom, abrir a calculadora aqui. Se a gente pegar, no caso, fazer 4 vezes 20 vezes 30 ali no final, a gente vai ter 2.400. Então, acaba que você tem... Como que ele vai argumentar para... Primeiro ponto, esse valor tem um máximo, né? Porque se não tiver um limite, você pode subir infinitamente o volume load. carga, vai dar 1.800 quilos. Então veja, nos Inclusive, você que vai vir aqui no comentário perguntar aí o shape, o cara que o Jordan tá analisando não tem shape, ok? 3 exemplos, qual foi o exemplo que o músculo recebeu maior sobrecarga mecânica? E o músculo recebe sobrecarga, mas as fibras recebem individualmente, tá? Por isso que a proximidade da falha é tão importante. Entenderam? Então é o somatório desse todo, comparado à quilagem, que é o peso, o dumbbell, os halteres, quilogramas, somado isso, junto, quanto de sobrecarga foi imposto naquela articulação, naquele músculo. Entendeu mais ou menos como é que é? Foi no exemplo C. Então, embora eu faça mais repetições com menos carga, mas a partir do momento que eu relaciono séries, repetições e carga, eu tenho a tonelagem total dessa série específica desse exercício específico. Isso é chamado de load. E, portanto, load Isso é carga, no caso, né? é número de séries que você faz vezes o número de repetições vezes a carga que você levanta em quilogramas. Portanto, você não tem que olhar só série e número de repetições. Você tem que olhar série, número de repetições vezes a carga. E o que vale para o músculo esquelético é a sobrecarga total da série que esse músculo recebe. Então, não tenha dúvida nenhuma que esse modelo de treino aqui, nesses 3 modelos aqui, ele é mais eficiente para hipertrofia. Então por que o 4 vezes... Vamos lá, se você fizer 4 vezes 30 com 20 quilos, vai ser o mais eficiente possível, né, cara? Se realmente, cara, isso aqui não faz sentido algum, ok? Vamos supor que você vai fazer 5 séries, vai. 5 séries, você vai fazer 30 repetições com 10 quilos. Não, com 10 não, com 10 é muito pouco, né? 5 vezes 30 com 20. 20, você vai ter um volume load de 3.000. Por que você não faria isso, então? Se o jogo é só o volume load. Tá desenhado. Tem que desenhar de novo? O professor de fisiologia tá falando. Esquece o Jolan, eu sou aqui aluno igual a você que tá aí. Então aí eu boto a minha cabeça para pensar. Sem desmerecer nenhum treino, porque todos são efetivos.
Mas eu lembro do Tom Platz, eu lembro do Ronnie Coleman, eu lembro do Brent, do Johnny, que são séries com cargas altíssimas e muita repetição. Então, quando você chega no final com essa conclusão, quem levantou mais peso, quem sofreu mais estresse, quem teve mais estímulo, sabe? Então, aquela coisa do tipo, aquele treininho mais basicão, 4, 6, 8, ele é bom? Ele é. Mas ele não causa tanto choque quanto esse modelo de treino. Isso é uma explicação. E isso daí também incorre num problema, porque quem faz volume baixo, né, faz poucas séries, né? Vamos supor que faz 2 vezes 6 num agachamento com 150. Vai ter 1.800 só. Mas se o cara faz isso daqui, o cara consegue, por exemplo, fazer... O cara fez 2 de 6 com 150, ele consegue fazer com... Não, 150 é muito, né? Vamos pegar um número mais realista. 2 vezes 6 com... Sei lá, 100, tá? 100 é um número mais realista. Se o cara faz 2 vezes 6 com 100, vai dar 1.200. Ele consegue fazer um, um 3 vezes 12 com 60? Consegue. Então vamos lá. 3 vezes 12 com 60. Cara, ele vai ter o dobro de estímulo assim. Não faz sentido algum, cara. Ou então o volume baixo literalmente teria um efeito mínimo na hipertrofia. Fisiológico. Não tá saindo da minha boca. Vocês estão vendo aqui. Por isso que eu trouxe esse vídeo, porque como eu já acompanho ele bastante tempo, ele traz uma lucidez daquilo que eu vejo nos vídeos. E uma coisa muito interessante é você não ter esse viés de confirmação, né? Você não acompanhar só quem concorda com você. Eu já vi esses argumentos, então eu conheço. Eu conheço os argumentos opostos a o que eu acredito, entende? Mas provavelmente o Jorlan e esse cara, talvez, não sei, não conheçam os artigos que falam sobre contra isso de volume load. Mas eu conheço os argumentos a favor do volume load. E eu discordo deles. É muito importante você conhecer os argumentos do que você discorda. Porque só assim você realmente conhece, caraca, você consolida um conhecimento de fato. E eu trago pra minha realidade. Eu falo assim, cara, podia fazer 3 de 10 na extensora? Podia. Movimento perfeito, legal. Mas vamos até 20. Por mais que não saia tão perfeito, tão completo, mas eu vou gerar muito mais Se você aguentava fazer até 20 com aquele peso, você só está chegando mais próximo da falha. intensidade do que somente naquelas 10. Isso é uma conclusão que eu fui tendo ao longo do tempo. Aí quando eu vejo um vídeo desse, eu falo assim, opa, tenho razão. Mas também tenho mais para trazer, falar sobre série de 6 e tudo, porque isso já vai trabalhando mais força também. Por isso que tem muitos atletas hoje que são jovens e muito fortes, porque trabalham com esse volume muito reduzido de série e repetição. Então você está trabalhando o quê? Força também, em primeira instância, né? Vamos lá. Do que o modelo B e o modelo C, simplesmente porque o músculo recebeu maior sobrecarga. Por isso que hoje está cheio de estudos comparando o seguinte: 3 séries, 8 repetições com carga X, 3 séries com 30 repetições com uma carga muito baixa, qual hipertrofia mais? E os estudos concluem, na maioria das vezes, a mesma coisa. Ambos os modelos acabam hipertrofiando na mesma proporção. Por quê? Porque embora o número de repetições foi diferente, mas quando eu relaciono tudo isso com a carga, dá um load muito similar, dando um... Ou a proximidade da falha foi igual, né? E com a proximidade da falha, tanto faz a quantidade de repetições. load muito similar, a sinalização para síntese proteica também vai ser muito similar, beleza? E aí eu venho com outro ponto. Isso tudo depende muito da predisposição do indivíduo. Ou seja, tem cara que é bom de repetição. Vamos explorar esse cara. Eu sou um cara bom de repetição com uma certa carga, mas eu não sou o cara da carga. Se eu colocar um leg com 800, 700 quilos para eu fazer 6, 4 movimentos, 8 talvez, eu vou me estourar todo. Mas aí vem a questão da preparação para você fazer isso, né? Você nunca treinou para fazer isso, nunca treinou dessa forma, nunca progrediu aos poucos para chegar nisso, né? Agora, se eu colocar 450, eu vou fazer 30. Para e pensa. Então, eu vou explorar isso ao máximo,
Porque eu tenho uma vantagem, meu corpo, tá? Tô falando do Jolan. Minha vantagem mecânica é maior por causa de uma adaptação. Aí entra se eu tenho alguma dor no joelho, alguma coisa de quadril e etc. E quando você vai Bom, a vantagem mecânica, no caso, seria igual para os dois, né? Por exemplo, você tem um fêmur menor, teria vantagem mecânica tanto com muita repetição quanto com pouca. Isso não faz sentido algum. desmembrando isso, você vai vendo que é um treino muito mais aplicável a qualquer indivíduo do que bota o peso. Bota o peso, faz 6. Aí tu fala, às vezes o cara não consegue nem ter uma conexão tão grande com a musculatura. Ele já tem que ter um entendimento muito mais forte. Claro, o conceito de treinamento é outro, né? É uma outra percepção que também é muito boa. Mas quando eu vejo isso, estudando, eu falo assim, cara, tá valendo. Aquelas séries altas. Aí eu entendo o Tom Platz, por que que a perna foi daquele jeito. Sempre trabalhou com carga, não é um absurdo, mas era carga e muita repetição. Chegou no final, faz esse montante, olha o nível de estresse, olha o quanto ele conseguiu de recrutamento, de sinalização e etc. Porque é disso que se trata, né? A musculação é sobre isso, né? Então pare de pensar em séries, repetições e comece a pensar no load, que você vai muito mais longe. Bom, aqui eles vão finalizar o vídeo. Vamos dar uma olhada nos comentários, porque o nosso vídeo está ficando muito longo. Aqui, ó. Jordan, analisa um pouco o conteúdo do Jordan Peters. Eu gosto muito de Jordan Peters também. O cara tem sido referência treinamento lá fora. Ele explica porque ele acredita que menos volume série e mais peso com a margem de recepções é mais eficaz, tá? Jordan não tem preguiça de aprender. Eficaz pra quê? Maior ganho de massa? Não, é pra hipertrofia mesmo. Cadê? Que? Tu tá no vídeo errado. Mano, ele está admitindo que está aprendendo junto conosco no vídeo. Sai fora, hater. Lembrando que ele prioriza a execução quase perfeita. Cara, eu gosto muito de Jordan Peters. Aqui, ó. Resumindo, treinar até a falha produzirá a mesma hipertrofia independente do peso utilizado. Menos repetições é melhor para ganho de força e progressão de carga com um nível ótimo de hipertrofia, desde que seja feito até a falha ou muito próximo dela. Mais repetições também até a falha ou próximo resultará em hipertrofia semelhante, mas menor ganho de força e maior ganho de resistência em treinos voltados para a força especificamente. É importante não ir até a falha. Também é imprescritível trabalhar trabalhar com baixas repetições. Lembre-se que o corpo adapta ao estímulo que você dá. Então, variar pode ser bom dependendo do objetivo. É. Isso aqui não faz sentido, porque tem muito exercício que não tem tanta demanda cardiovascular. Se você fizer mais repetições, você não vai ter tanta adaptação cardiovascular. Por exemplo, um bíceps, você nunca vai sair extremamente fatigado, com o coração acelerado de um bíceps, entende? Isso não tem nada a ver. Nessa teoria daí, o treino ideal para bíceps seria pegar um halter de 2 quilos fazendo 4 vezes 250, porque aí eu chegaria em 200 quilos levantados. Calma, mano, não revela o segredo. Tá procurando um comentário desse, não faz sentido nenhum. Bora pegar um halter de 1 quilo e fazer 5.000 repetições, exatamente. Eles não levantaram nenhum outro fator. Nem citar a aproximação com a falha, ele citou. Cara, realmente, conteúdo muito raso. Mas bom, o que você achou? Diz aqui no comentário. Vou ficando por aqui, um big beijo, até a próxima aí. Tchau, tchau.